Notícias importantes do Fluminense, o boletim médico do Flu está atualizado e além disso a gente vai falar sobre o jogador retornando, o jogador que deve ser convocado para a sua seleção, novidades também na Copa Sul-Americana e muito mais para você, tricolor, nesse vídeo aqui. Desde já eu te convido a deixar o like, a se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar e muito do Flusão. Vamos começar esse vídeo aqui falando do boletim médico tricolor que está atualizado com duas informações para você, tricolor. Vou começar falando do lateral esquerdo Gabriel Fuentes, que se lesionou no final da partida contra o Flamengo. A gente já havia comentado aqui que o próprio Mano Menezes disse na coletiva que achava muito difícil e improvável que o Fuentes jogasse o segundo jogo, porque a avaliação inicial era negativa. O Fuentes fez os exames de imagem e o Fluminense publicou hoje de maneira oficial que ele teve uma lesão muscular, detectada no grupo anterior da coxa esquerda. Com isso a gente entende que o Gabriel Fuentes não joga no domingo. Mas aí vem aquelas perguntas clássicas, né? Pô, quanto tempo ele vai ficar de fora? Essa lesão é grave, não é? Isso não tem como saber com a informação dada pelo Fluminense. Ele fala de uma lesão muscular no grupo anterior da coxa, não especifica qual é o músculo, não especifica o grau da lesão, e o próprio Fluminense também não tem o costume, né, não tem o hábito de dar prazos de recuperação do atleta. Então o que a gente sabe é que ele tem esse problema muscular, muito provavelmente não joga domingo contra o Flamengo. E assim, conhecendo ali o Fluminense, para o clube estar dando essa informação de maneira oficial dos exames do jogador e que ele teve uma lesão, eu acho que pelo menos um mesinho aí a gente vai ficar sem o Gabriel Fuentes. Para o jogo de domingo, a tendência é que o René seja o titular do Fluminense na lateral esquerda. Outra informação que eu quero trazer de boletim médico para vocês é sobre o Paulo Henrique Ganso. Comentamos ontem aqui que o próprio Fluminense também anunciou que o Ganso passaria por um pequeno procedimento devido à miocardite que ele foi diagnosticado no começo do ano. Os cardiologistas que acompanham o jogador estariam pedindo para que ele passasse por esse procedimento, o que ocorreu na manhã dessa sexta-feira. A informação é lá do pessoal do GE, tá? De acordo com eles, o Ganso passou por uma ablação, que é um tratamento minimamente invasivo, nessa manhã. O procedimento correu tudo bem e o meia vai ficar 7 dias em repouso antes de poder voltar a treinar com o elenco tricolor. Se você que está assistindo não é médico ou não entende nada de medicina assim como eu, você deve estar se perguntando, tá bom, o que é uma ablação? Eu também não fazia a mínima ideia, mas eu estou aqui com uma notinha, né, do Hospital Albert Einstein, que é um dos principais hospitais aqui do Brasil. Sempre que eu vejo gente famosa com algum problema de saúde, falam que estão indo para o Albert Einstein. No site deles tem uma nota falando sobre o que seria uma ablação. Vou ler agora para vocês. É o procedimento de escolha para o tratamento de algumas arritmias cardíacas. Assim como o estudo eletrofisiológico, a ablação é realizada por meio de catéteres, sem a necessidade de abertura do tórax para acesso ao coração, possibilitando uma rápida recuperação. Tá aí então, né, o que é uma ablação. Paulo Henrique Ganso passou por isso e de fato parece ser um procedimento simples, já que ele vai ficar apenas 7 dias em repouso e depois poderá voltar a treinar com o Fluminense. Vale lembrar, né, o Tricolor na nota que publicou ontem disse que a tendência é que o Ganso esteja disponível para voltar aos gramados na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, que vai ser mais ou menos daqui a um mês. Uma outra atualização médica no Fluminense é a questão do zagueiro Manuel. Ele estava sendo desfalque nos últimos jogos e nos últimos treinos devido a dores no pé direito, mas treinou normalmente nessa sexta-feira e está à disposição do treinador Mano Menezes, caso assim ele deseje, na partida de domingo. O Manuel perdeu bastante espaço em 2025, chegou a jogar no começo do ano lá na equipe do Marcão, foi um jogador que renovou com o Fluminense, aceitando uma drástica redução salarial para permanecer ali no elenco. Então ele é uma opção ali bem marginal no elenco, né? Ele está ali para emergências e tudo mais. Talvez agora com a expulsão do Freitas ele venha a ser relacionado, mas fica aqui o registro de que ele voltou aos treinos, treinou normalmente com bola com seus companheiros lá no CT Carlos Castilho. E já que eu citei o Freitas, tem uma informação importante sobre ele que foi expulso no Fla-Flu. A gente vai comentar só antes, rapidinho, deixa eu aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor, sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Todo vídeo eu convido você que está assistindo a comentar aqui embaixo, falar o seu nome, de onde você acompanha a Central Fluminense. Galera, chega junto, deixa o comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço.
Nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Almir de Volta Redonda, pro Milton de Ipanema, Minas Gerais, da Mata de Petrópolis, Noberto lá do Parque Mambucaba em Angra dos Reis, pro Anderson de Barra do Piraí, Isaías Fagundes de Mendes e pro Ângelo de Lajinha em Minas Gerais. Um abração pra galera tricolor ligadinha na Central Fluminense, convite mais do que reforçado. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo? Comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Apesar de ser reserva hoje no time do Fluminense, a expulsão do Freitas parece ter atrapalhado alguns planos do Mano Menezes. Quem traz essa informação pra gente é o Gabriel Amaral, nosso amigo lá do Raiz Tricolor. E de acordo com ele, a partir do momento que o Fuentes se lesionou, né, e o Fluminense precisaria e precisará colocar o René como titular no jogo de domingo, o Mano Menezes passou a entender que seria importante para o time ter o Freitas como titular ao lado do Thiago Silva. A gente sabe muito bem, né? O Freitas é zagueiro, canhoto, também jogou bastante tempo na sua carreira como lateral esquerdo, tem uma boa saída de bola, e o Mano estava querendo fazer isso justamente para dar uma solidez defensiva maior ali do lado esquerdo, né? O Freitas é um cara que faz uma cobertura boa por aquele flanco. Só que como ele acabou sendo expulso, os planos serão alterados. A tendência é que o Inácio siga como titular nesse jogo. O Inácio, aliás, foi bem mal nesse primeiro jogo da final, eu não gostei da atuação dele. O outro Fla-Flu ele jogou muito bem, mas nesse eu não gostei não. Então fica o registro aqui, né? O Fluminense tem informação lá do lance, né, de que o Fluminense vai tentar reverter na justiça essa expulsão, mas aí sou eu como torcedor falando aqui, eu acho improvável que o Fluminense consiga, tá? Então a tendência é realmente Thiago Silva e Inácio na zaga, sem o Freitas sendo titular. Vale lembrar, né, ele foi expulso após o fim da partida, naquela confusão ali com o Luiz Araújo. Ele foi, ao meu ver, de maneira correta, cobrar o Luiz Araújo, e o árbitro, de maneira muito exagerada, acabou o expulsando após ir ao VAR. Então fica aí o registro. Freitas, que está suspenso, seria titular no domingo, mas acabou sendo expulso. E uma ótima notícia para o Fluminense, bastante bacana também, vem lá do Paraguai. O jornalista Cris Pérez dá conta de que o Rubem Lescano, novo reforço tricolor, será convocado para a seleção principal do país pela primeira vez. A convocação do Paraguai ainda não saiu. Ele vinha muito bem lá no Libertad, vinha sendo titular. Ano passado foi eleito o melhor meia do Campeonato Paraguaio. Agora nessa janela chegou ao Fluminense por algo em torno ali de 5 milhões de dólares. Ainda não fez a sua estreia, não estava apto ainda no jogo da Copa do Brasil. A gente sabe que no Campeonato Carioca ele não pode jogar, já que não foi inscrito até o primeiro jogo da semifinal. Então mesmo sem jogar no Fluminense já começa a ter bons frutos nessa vinda para o Brasil. Rubem Lescano muito próximo de ser convocado pela primeira vez pela seleção do Paraguai. Vale lembrar, né, o John Arias foi convocado pela Colômbia. Havia um rumor de que o Fuentes e o Serna poderiam ser convocados. O Serna, inclusive, estava na pré-lista do treinador, mas acabou na lista final ficando de fora. O Fuentes também não foi, agora com a lesão também não conseguiria viajar para jogar. Ficaria, então, o John Arias e o Rubem Lescano como os convocados do Fluminense, os sul-americanos tricolores convocados para as suas seleções. E já que eu falei de seleção paraguaia, Rubem Lescano podendo ser convocado, assim como o John Arias foi, tem um levantamento interessante para a gente falar sobre os estrangeiros no futebol brasileiro. Falaremos disso, só antes lembrar você, ligado na Central, de correr no comentário fixado desse vídeo. Lá você encontra tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Para fazer parte é muito fácil e muito simples. Você corre no comentário fixado, clica no link, automaticamente abre no seu WhatsApp o canal da Central, você vai procurar o botão seguir, geralmente é no canto superior direito, clica lá e de maneira assim fácil e grátis você começa a receber tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão. Combinado? Tô te esperando por lá. Vamos falar desse levantamento que o pessoal lá da Netflu fez quanto ao número de estrangeiros no futebol brasileiro. A gente sabe que teve a reunião lá da CBF, o Conselho Técnico se reuniu e uma das pautas foi de talvez, não está definido ainda, reduzir o número de estrangeiros por equipe. Recentemente aumentou-se para 9 estrangeiros podendo ser relacionados para a partida por cada equipe. Existe a possibilidade de reduzir para 6. O Fluminense está em segundo lugar ali na lista de times com mais estrangeiros no seu elenco. O ranking tem o Grêmio e o Vasco liderando com 11 estrangeiros cada no elenco. E aí, claro, né, na hora da relação da partida 2, necessariamente tem que ficar de fora porque só podem inscrever 9. Fluminense, Corinthians, Fortaleza e São Paulo têm exatamente os 9 estrangeiros. Aí depois vem Internacional, Bragantino, Palmeiras, Santos e Sport
com 8 estrangeiros cada. Então o Fluminense está ali no limite, né, utilizando ao máximo o que pode desse talento sudaca, né? O John Arias é o nosso principal jogador, é colombiano, o Germancano, nosso artilheiro, é argentino. Acabei de falar do Rubem Lescano, né, convocado, que deve ser convocado para a seleção do Paraguai, que também é estrangeiro. O Fluminense está se beneficiando bastante disso para montar o seu elenco e ter times competitivos. Vamos falar um pouquinho de Copa Sul-Americana agora. O Fluminense está nesse torneio, está no pote 1. A gente comentou sobre isso aqui ao longo nos últimos dias. No dia 17 vai ter o sorteio oficial. O Fluminense vai conhecer os seus adversários na fase de grupos, mas a gente tem algumas definições importantes. Os últimos classificados para a Sul-Americana foram definidos. Aliás, usar a palavra classificado eu acho que é um pouco cruel nesse momento, né? Porque quem faltava se classificar eram justamente os times eliminados da Libertadores na pré-Libertadores. Então, se falar classificar é complicado, né? O cara foi eliminado da Libertadores e caiu na Sul-Americana. Mas, enfim, tá classificado. A verdade é essa, tá? Agora, já tinha falado do Deportes Iquique do Chile, a gente já havia comentado aqui, confirmado na Copa Sul-Americana lá no pote 4. Também tem o Boston River do Uruguai, que foi eliminado pelo Bahia, tá no pote 4 também, assim como o Melgar do Peru e o Corinthians, eliminado pelo Barcelona de Guayaquil, também no pote 4 da Copa Sul-Americana. Vale lembrar, é importante, tá? O Fluminense está no pote 1 e a gente tem aí, por exemplo, o Corinthians no pote 4, o próprio Vitória também está no pote 4, tem o Vasco da Gama, por exemplo, no pote 2, mas na fase de grupos esses times não podem cair no grupo do Fluminense, tá? Então o grupo que o Fluminense for sorteado não pode ter outro brasileiro além do Flu, então a gente já desse primeiro momento foge desses confrontos nacionais na Copa Sul-Americana. Segunda-feira, dia 17, a gente vai saber oficialmente ali qual vai ser o nosso caminho nessa competição. Quero saber de você, tricolor ligado na Central, tá confiante? Será que o Fluminense pode ser campeão da Copa Sul-Americana em 2025? Comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Vou ficando por aqui. Um abraço aos nossos tricolores. Tamo junto.